Olá para você que acompanha a TV Medicina e Saúde através das nossas plataformas de áudio e do nosso canal do YouTube. Hoje nós falamos sobre o dia 27 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, e para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista oncológica Raquel Dreyer e a oncologista clínica Aline Bobato Lara. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Muito obrigada, muito obrigada. Tudo bem, muito obrigada. Que bom, duas pessoas que estão aqui mais do que gabaritadas para falar para você, em primeira mão, sobre prevenção, cuidados, tratamentos, tudo que envolve o câncer. Eu vou começar aqui com a doutora Aline. Doutora, quando a gente pensa em prevenção do câncer para homens e mulheres, o que é prioridade? Então, acho que a gente pode dividir as medidas preventivas em duas frentes. Assim, a primeira é o que as pessoas podem fazer de atitudes próprias para reduzir o seu risco de câncer, né? E isso passa muito por hábitos de vida, né? Então, não fumar, não consumir álcool de forma excessiva, manter uma dieta saudável e equilibrada, realizar atividade física, tudo isso é um conjunto de coisas que pode reduzir o risco de câncer. E aí a outra frente é fazer exames preventivos ou exames de diagnóstico precoce, né? Então, além de realizar essas medidas, é importante que a partir de determinadas idades, e isso varia conforme o exame indicado, esse paciente procure um médico para realizar os exames de rastreamento e exames de diagnóstico precoce, como por exemplo, colonoscopia, nas mulheres mamografia e ultrassom de mamas, o Papa Nicolau, que é o preventivo, né? Entre outros exames. Então, além dessas medidas de hábito de vida, é importante passar por uma avaliação médica, pelo menos anualmente, para entender naquela idade qual é o contexto e que exame está indicado para esse paciente. Perfeito. Olha, para quem está ouvindo agora a voz assim da doutora Aline, vendo a carinha dela, talvez já reconheça. A doutora Aline está com o nosso podcast Valor Humano no canal do YouTube. A doutora Aline está lá junto com o esposo, que é urologista, o Dr. Rodrigo Góngora, falando sobre câncer de próstata. Fica a dica para você procurar o link aí no nosso canal e assistir esse podcast que está completíssimo, com muitas informações importantes e bacanas, tá? Já que você falou sobre exames, vamos só relembrar as pessoas aqui. Qual que é a regularidade, a frequência, quando que uma pessoa deve fazer, por exemplo, o preventivo ginecológico, preventivo de rastreio, enfim, do câncer de mama e, por exemplo, a colonoscopia, que é o exame a gente considera padrão ouro na detecção precoce do câncer de intestino, né, doutora? Exato, exato. Então vamos começar com a colonoscopia, que ela vai servir aí para homens e mulheres, né? Então a colonoscopia em geral está recomendada a partir dos 45 anos, mas é importante destacar, Soraya, que precisa ser discutido com o médico essa idade de início, porque muitas vezes a pessoa tem uma história familiar e esse exame pode ser realizado mais precocemente. E lembrando que isso na ausência de sintomas, né? Se esse paciente tem alguns sintomas, muitas vezes ele vai ter uma indicação clínica mais precoce. Quando a gente fala dos homens, a gente tem a indicação do PSA a partir dos 45 anos de toque retal, mas novamente ele pode ser trazido para mais cedo, a partir dos 40, a depender de alguns fatores que vai ser discutido com o urologista. E nas mulheres existe uma discussão, então, com a ginecologista de quando começar, com os ginecologistas, né? Quando começar o preventivo. Em geral, quando essa mulher começa a vida sexual, é importante passar em consulta com o ginecologista. A recomendação é começar o preventivo a partir dos 25 anos, tá? Mas muitas vezes isso é trazido para idades mais precoces também, para a prevenção do câncer de colo uterino. Em relação à mamografia e ultrassom de mamas, eles estão indicados a partir dos 40 anos de idade. Tá? Mas também vai ser discutido com o ginecologista o melhor momento de solicitar esses exames. Muito bem. Raquel, o que se sabe até aqui sobre a relação entre sobrepeso, obesidade e surgimento do câncer? Soraya, é muito bacana falar sobre isso, porque a gente percebe nas últimas estatísticas que a população, de forma geral, está cada vez mais acima do peso, né? E quando a gente fala da relação do excesso de peso com câncer, não é só do obeso mórbido lá, IMC maior que 40. A gente está falando de pessoas com IMC um pouquinho acima do normal, que já é o sobrepeso. Então a gente sabe que o maior acúmulo de gordura corporal nos coloca em um estado de uma inflamação subclínica, e isso eleva muito o risco para vários tipos de câncer.
câncer. Já há mais de 10 anos o INCA chama atenção disso, né, e coloca a relação pra gente da obesidade, né, do sobrepeso, com mais de 13 tipos de câncer. Então, câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata, de intestino, né? Então a gente tem que levar em consideração que falar de peso nunca foi tão importante também nesse contexto. E além disso, chamar a atenção das pessoas para que isso também pode ser observado em pessoas que têm um IMC normal, teoricamente, mas que têm um percentual de gordura corporal elevado. Então não é só o IMC acima. Isso também influencia. É muito importante, porque às vezes a gente pensa, então, meu IMC tá bom e não preciso me preocupar. O que a gente tem hoje muito são pessoas com IMC até adequado, mas quando você avalia percentual de massa magra e massa gorda, tá acima do ideal, né? E isso por si só também já é um fator de risco que aumenta né, o risco então para vários tipos de câncer. Certo. E o que os pais devem fazer com relação à obesidade infantil? Que tipo de orientação pode ser dada a eles no sentido de prevenir já a questão do surgimento de doenças como o câncer na vida adulta? Se a gente parar para pensar, eu sempre costumo dizer que criança repete hábito, né? Então, a primeira coisa é pensar no comportamento do pai, da mãe, da avó, do cuidador. Então, se você quer dar bom exemplo, faça, porque criança só repete. E nesse contexto, pensando em prevenir, né, a obesidade infantil, que também está aumentando, a gente tem que pensar em, sempre que possível, então, né, orientar aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, realizar a introdução alimentar complementar, então, a partir do 6º mês, e respeitando, então, para que essa criança não tenha acesso ao açúcar até os 2 anos, pelo menos, né, e quanto mais tardiamente ele puder conhecer, melhor ainda, né, mas daí a gente fala, mas ele vai gostar tanto de comer um chocolate, coitadinho, né? Ele não sabe o que é chocolate, né, então ele é a gente que apresenta, é a gente que apresenta. Então, nesse contexto, pensar na introdução alimentar, em evitar ao máximo, postergar o acesso a ultraprocessado, né, a industrializados, é uma estratégia bem importante, pensando que, se a gente comparar, né, hoje o índice de obesidade infantil há 20 anos atrás, hoje é muito maior. Então, o que se esperar de uma população infantil que hoje já está acima do peso? Porque é tão fácil, alimento rápido, né? Exatamente. É bem mais Todo rápido, mundo corre, mais né? prático. Só que a Só gente... que tem um preço bem caro para ser pago depois, né? Doutora Aline, é verdade que a maioria dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço são homens com histórico de etilismo e tabagismo crônico? Como é que é isso? Exatamente. Então, um dos maiores fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, seja ele boca, seja ele laringe, faringe, é o tabagismo e etilismo. A gente vê isso muito na nossa prática clínica, mas eu não gostaria de deixar de ressaltar que a gente tem um outro fator de risco que está crescendo ao longo dos últimos anos, que é o vírus do HPV, né? E é um vírus prevenível através da vacina do HPV. Então, a gente consegue prevenir o desenvolvimento dos cânceres associados ao HPV através da vacinação dos nossos meninos e meninas. Então, não apenas de câncer de cabeça e pescoço, mas também do câncer de colo de útero. Então, essa até seria uma medida preventiva que eu acabei não mencionando lá atrás, mas que é importante para câncer de pênis nos homens. Então, além do tabagismo e etilismo, lembrar que existe essa questão do HPV e vacinar os nossos meninos e meninas. O Ministério da Saúde, inclusive, fornece essa vacina. É bom deixar isso bem claro, né? Tem tanto tipo de câncer, né? Quando a gente começa a elencar, mas é importante falar, é importante bater nessa tecla, falar de prevenção, falar desses cuidados básicos, faz toda a diferença, né? Raquel, há alguns anos a gente mostrou aqui no canal uma matéria com o Dr. Gustavo Kurashi sobre a classificação feita pela Organização Mundial de Saúde sobre alimentos processados que aumentam o risco do câncer de intestino, que a doutora Aline comentou agora, né? Isso se estende à carne vermelha. Como que a gente pode consumir esse tipo de alimento de uma forma segura, já que o brasileiro é um grande consumidor desse tipo de carne, né? Ainda mais aqui na nossa região. É um assunto um tanto quanto doído até para algumas pessoas, para a nossa cultura alimentar mesmo, né? Mas, então vamos lá. Nesse contexto de prevenção do câncer de intestino, a carne vermelha, a gente tem uma recomendação de consumo semanal máximo de 500 gramas de carne vermelha pronta. Se você pensar, às vezes, no churrasco de domingo, você, sem perceber, extrapola isso, né? E além da quantidade que é limitada, a gente também pode fazer o que eu chamo de um churrasco mais saudável, que seria deixar as carnes marinando.
A gente não tem essa cultura mais hoje, né? A gente hoje coloca sal grosso e põe na grelha e tá pronto. É que fica melhor, né? Fica mais gostoso. Mas melhor até que ponto, né? Então, qual que é olha, a eu questão? já sabotando a... Já sabotando a dica da Nutri. Não vou sabotar, não esquece o que eu falei. Mas explica pra gente como que é. A ideia funciona assim. A produção de carne em calor seco, então na grelha ou até mesmo, né, na chapa, quando a gente faz em casa, aumenta a produção de alguns compostos carcinogênicos, especialmente HPAs e aminas. Quando a gente coloca essa carne marinando por pelo menos 4 horas em algum ingrediente ácido, então pode ser um limão, um vinagre, um vinho, a gente reduz em até 90% a produção desses compostos. Então, mas é uma coisa que a gente se perdeu, né? Se você lembrar, eu lembro do meu avô, por exemplo, que sempre fazia churrasco e marinava carne. Hoje em dia não. Então, tem como a gente, né, prevenir, então melhorando essa questão da marinada, da quantidade semanal e, claro, né, o que vai no prato quando a gente come o churrasco, né, quando come a carne? Pão de alho, maionese, farofa. Tudo bem, mas então vamos colocar metade do prato com uma boa salada, né? Porque aí você melhora o trânsito intestinal, fica menos tempo em contato com esse intestino, né? Então, é uma forma de pensar em consumir carne, mas em um contexto mais preventivo em relação ao câncer de intestino. E carne processada, que aí eu tô falando, por exemplo, presunto, mortadela, salsicha, peito de peru, esses alimentos não existe uma quantidade recomendada. Então, a gente diz assim, ó, evite e limite o consumo. Então, deixa lá para aquele evento que vai ter alguma preparação, mas não tenha como rotina, sabe, na sua casa, porque isso não tem quantidade semanal recomendada e pensando na prevenção do câncer de intestino. Eu até ia mencionar, achei excelente o posicionamento da Raquel em relação à carne defumada e aquela carne muito queimada também. Então, não só câncer de intestino, a gente preocupa com câncer de estômago. Então, carne defumada, carne com aquele queimado, aumenta o nosso risco de câncer de estômago. Então, não é também saudável consumir dessa forma. E é um número que está crescendo bastante, né? Os casos de estômago, esôfago, né? E já que vocês entraram nessa seara aí do câncer de estômago, esôfago, laringe, vamos subindo aqui. E o tal do chimarrão, que a gente quase não gosta aqui na região sul do país. É tão prejudicial quanto o consumo desse tipo de carne? Na verdade, a questão do chimarrão é mais relacionada à temperatura dessa água, né? Porque a gente aqui, culturalmente, né, toma um chimarrão muito quente, muito quente, né? Quando eu falo de chimarrão, eu já penso na água fervendo. Exatamente. Então, é a temperatura da água que não tem que ser controlada. Não é mito isso, realmente não é bom. É verdade, ele aumenta o risco de câncer de esôfago, que é onde vai o tubo que leva, né, o alimento até o estômago. Então, ele vai fazer microlesão, inflamação crônica e aumenta o risco de câncer de esôfago. Que mora em Cascavel, gauchada da região, pode tomar, mas tem que ser menos naquela quente. Temperatura bem menos quente. Não morno daí fica estranho, né, aquela, mas assim, não muito quente, tá? Por favor. Faça essa campanha, ajudem a gente, né? Ajude aqui a Nutri e a nossa oncologista. E amamentar ajuda na prevenção do câncer? E eu também quero aproveitar e perguntar para vocês duas, é a questão de vitaminas. Ajuda na prevenção do câncer? Amamentação e vitaminas, como é que é? Então, em relação à amamentação, a gente até fez um programa no mês passado, do Outubro Rosa, né? Verdade. Que a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, a amamentação é um fator protetor para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, mulheres que amamentam, elas têm um menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. E aí acho que a Raquel quer comentar um pouquinho sobre a questão das vitaminas, né? Vitaminas, assim, ó, primeiro a gente tem que fazer as pessoas entenderem que não é porque é vitamina que pode tomar sem prescrição, né? Então, o primeiro grande erro é as pessoas tomarem polivitamínicos para prevenir qualquer coisa, dentre elas o câncer. Não existe nenhuma recomendação para consuma polivitamínicos e poliminerais para prevenir câncer. Não existe. E a gente tem que lembrar que para cada vitamina, para cada mineral, existe uma quantidade de consumo diária recomendada. E isso varia para homens, mulheres, por faixa etária. E para algumas vitaminas existe uma quantidade máxima tolerada. Acima disso existem efeitos colaterais. É claro que não é tão comum, mas existe. Então a gente tem que falar sobre isso, porque a gente, né, tem um cenário muito cultural, assim, que as pessoas não têm medo de tomar polivitamínico, né? E tem que se precaver, tem que tomar dentro do que é recomendado, se necessário, porque a gente sempre vai buscar o alimento como fonte desse nutriente, né? E quando precisa a gente vai suplementar, mas é muito pontual, em dose específica, e para a prevenção de câncer, nenhuma relação, né, nenhuma evidência que justifique isso. Exato, acho que o que a Raquel falou tem muita importância. Nós não temos evidência, já foram feitos estudos selecionando os pacientes para tomar vitamina D e ver se isso prevenia câncer e um consumo em pacientes que têm vitamina D normal, um consumo adicional de vitamina D não reduziu o risco de câncer. Então a gente não tem nenhuma recomendação fora da questão das deficiências mesmo.
Olha, portanto, respondido aí de forma bastante didática as questões. E se você gostou desse conteúdo ou tem mais dúvidas, quer entrar em contato com a Raquel e com a doutora Aline, é muito simples, gente. Elas estão no Instagram. A Raquel, você anota aí, está aparecendo no seu vídeo, é @nutriraquel.dreyer, como está exatamente aí no seu monitor. E a Aline é @doutoraline.oncologia. E o telefone WhatsApp para contato e agendamento de consultas também é o 45 2101 7700. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigada mesmo. Venham sempre. A gente sempre tem que falar sobre esse assunto, né? Esclarecer o máximo que a gente puder. Obrigada, viu, doutora Aline e Raquel? Muito obrigada pelo convite. Acho que foi uma conversa muito produtiva, né? Agradeço também, é sempre um prazer falar sobre prevenção, né? A prevenção custa menos, é melhor, menos dolorosa, então acho que vale muito a pena. É leve, a prevenção é leve, gente. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é muito simples. Vai lá, se inscreva, vai receber a notificação de novos vídeos e vai ficar por dentro dos melhores conteúdos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até mais!